Bom dia. Bom Hum, dia. Dando sequência aos diálogos psicanalíticos, hoje vamos ouvir Matheus Medeiros com o trabalho Revendo o Estádio do Espelho, esse conceito fundamental do pensamento de Lacan. Passo a palavra ao palestrante. Obrigado, Selma. Obrigado pela audiência hoje. É mais um sábado chuvoso. Essa contradição, né? Nos diálogos. Chove no sábado. Mas vamos lá. Propusemos-nos como tarefa este ano trabalhar nessas sessões de diálogos alguns conceitos psicanalíticos. Começo com o estádio do espelho, mas isso não significa que o próximo guardará com ele alguma afinidade ou dele seja um sucesso lógico. Se bem que, ao final deste percurso, provavelmente não estaremos livres de traçar para eles, que pretendem ser 4, uma sequência lógica ou um conjunto de afinidades. Quero dizer que não era questão de definir um eixo temático para 2023, mas de eleger um conceito como eixo, a cada vez, e desde que ele se impusesse a cada um como desafio. Vamos ao meu. Todos sabem, diz Lacan em 1968, o estádio do espelho foi a vassourinha que possibilitou sua entrada na psicanálise. Menos eu. Eu não sabia. Eu não costumo saber muito. Geralmente é après coup que se pode ratificar essas coisas. E retificar também, né? De fato, quando Lacan começa a articular esse conceito, era antes uma faxina o que ele estava empreendendo, distanciando-se da psiquiatria, na qual se formara, assim como da psicologia, na qual a psicanálise ia se conformando. As primeiras tentativas de apresentá-lo a seus pares já indicavam os cantos mais propícios ao acúmulo de pó e demais sujeiras. Era 1936, Lacan tinha a palavra na segunda sessão científica do Congresso Internacional de Marienbad, mas só pôde usufruí-la por 10 minutos. Ernest Jones, na condição de presidente do Congresso, decide interrompê-lo ali mesmo, arrancando-lhe a conclusão a uma frase. Demonstrações de um poder ao qual Jones, ele também o presidente em exercício da sociedade inglesa, precisava se agarrar numa época em que os pós-freudianos travavam suas batalhas sangrentas. Nesse contexto, quem pode condenar Lacan por não ter submetido suas observações escritas aos anais do Congresso? O que a estupidez da guerra nos privou de conhecer em Marienbad possivelmente encontra vestígios em trabalhos posteriores, como sua contribuição à Enciclopédia Francesa no verbete A Família, de 1938. Ele mesmo o admite mais tarde, e as anotações que François Dolto conseguiu fazer o atestam. Além disso, o interesse que o trabalho despertou no Congresso, especialmente nos integrantes vienenses, ali reunidos como pássaros antes da iminente migração, não deixou de contribuir para que Lacan perseguisse sua investigação até formalizar melhor o conceito, em 1948, no Congresso Internacional realizado em Zurique. Jones podia ficar com os anéis, portanto. De todo modo, há que se estar habituado a introduções assim, um tanto tumultuadas e permeadas de cortes, quando se trata de... Eu ia dizer Lacan, porém seu modo de operar, com os desdobramentos que acarreta, não diverge muito da maneira com que o viver tece suas tramas. Acontece que, para compor o seu estádio de espelho, ele se apropria do que Henri Vallon formulava a respeito da imagem especular no tocante ao desenvolvimento infantil, sem nunca mencionar sua procedência. Ainda não encontrei a justificativa para isso, se é que ela existe. Talvez fosse uma referência demasiado evidente para ele suspeitar que sua omissão causasse problemas. Talvez esperasse ouvintes mais bem informados. Por antropofagia, talvez fosse um seu jeito assimilar as inovações do entorno sem dar por isso, quase como a criança que apreende sua imagem no espelho, considerando apenas o que estava por construir, que continha seu quinhão de inovações e era inegavelmente particular. Todavia,
Como outros nomes são citados no texto de 49, não duvido de outra natureza de motivos. Com efeito, a temática do espelho vinha chamando a atenção de Vallon, pelo menos desde 1930, figurando inicialmente em artigos isolados até a publicação, em 1934, de seu livro As Origens do Caráter na Criança. Dificilmente esses trabalhos passaram despercebidos por Lacan, mesmo porque, apesar de não se frequentarem, ambos psiquiatras ativos em suas sociedades médicas não eram completos desconhecidos um do outro. Existem testemunhos de momentos em que se encontraram ou puderam se observar, sendo o resultado irrefutável disso o convite, datado dessa mesma época, para que Lacan participasse da elaboração do referido verbete da enciclopédia. Os organizadores desta haviam confiado a Vallon o volume dedicado à psicologia e à vida mental. Logo, não se descarta a ideia de que os subtítulos deste verbete tenham sido estabelecidos com antecedência pelo próprio Vallon, o estágio do espelho sendo um deles. Mais tarde, num artigo de 54, Vallon vai comentar o que achou das incursões lacanianas em suas experiências com a criança. Abre aspas, o fato de que essa reunião ordenada das partes na unidade dinâmica e harmoniosa do corpo não seja primitiva e que permaneça dissociável é demonstrado pelo exemplo de certos pesadelos ou de certos delírios. Mas ver ali um retorno às aflições da infância, como os psicanalistas fazem, ver na criança uma supliciada à procura de sua unidade corporal, falar com Lacan de defasagem, de desmembramento, de emasculação, de evisceração, de devoração, de enterramento, isso é uma tragédia que nada no comportamento da criança permite que se suponha. Ele só pode ver ali um aporte desnecessário de drama na sua concepção, porque considera que o destino da imagem especular é ser compreendida como uma simples imagem. Grosso modo, depois de se oferecer como suporte ao caos sensorial do período pós-natal, fornecendo modelo de unidade para a consciência fragmentada que a criança tem de seu corpo, a imagem especular cede lugar na sustentação da dita consciência, de modo semelhante a como eventualmente serão abandonados os andadores com a consolidação da marcha. Em outras palavras, depois de se entreter com esse estranho que lhe é apresentado pelo espelho, a criança aprende a ser ela mesma, refletida, e trata de absorvê-lo gradativamente. Seu eu, assim engendrado, sobrepuja o outro especular. Na perspectiva valloniana, se a compreendi bem, o conjunto de comportamentos que a criança pequena manifesta ante o espelho faz parte de uma fase do desenvolvimento, a qual se atravessa e se esquece tão logo resultados ideais sejam atingidos, a despeito, claro, da intrusão futura de certos pesadelos e de certos delírios. Certamente, qualquer semelhança com fatos e situações da vida real terá sido mera coincidência. Sendo assim, o que teria atraído Lacan no modelo construído por Vallon? Convém não o dissociar muito de seu contexto histórico. Vale lembrar que pouco antes, em 1932, ele defendia seu doutorado com tese intitulada Da psicose paranoica em suas relações com a personalidade. Sua inclinação à psicanálise não se escondia, tampouco seu espírito crítico e sua inquietação com ela. Cito-o. Deve-se dizer que nossa pesquisa nas psicoses retoma o problema a que a psicanálise chegou. A própria noção de fixação narcisística, pela qual a psicanálise fundamenta sua doutrina das psicoses, continua muito insatisfatória, como bem manifesta a confusão dos debates constantes sobre a distinção entre o narcisismo e o autoerotismo primordial, sobre a natureza da libido referida ao eu, sobre a própria natureza do eu, tal como é definido pela doutrina. Ele é identificado com a consciência perceptiva e com as funções pré-conscientes, mas também é, em parte, inconsciente, no sentido próprio da doutrina. Sobre o próprio valor econômico dos sintomas que fundamentam da maneira mais sólida a teoria do narcisismo, sintomas de despersonalização, ideias hipocondríacas. Tratar-se ali de superinvestimento ou de desinvestimento libidinal? É sobre isso que as opiniões divergem completamente. O narcisismo, de fato, se apresenta na economia da doutrina psicanalítica como uma terra incógnita, e os meios de investigação
derivados do estudo das neuroses, permitiram delimitar quanto às suas fronteiras, mas que em seu interior permanece mítica e desconhecida. Fim da citação. Somando-se aos questionamentos sobre os limites do eu, em voga naquele momento da psicanálise, tanto em definir seus próprios contornos, quanto para fornecer explicações razoáveis, alguns estudos que ganharam destaque na Sociedade Francesa de Psiquiatria durante seus tempos de interno no Hospital Santana provavelmente reverberavam no pensamento de Lacan. Nestes, o espelho está implicado na trama de certos fenômenos extraídos do registro da psicose, fenômenos que passaram a compor o que ficaria conhecido como síndromes de identificação delirante, e expunham vários níveis de desarticulação da imagem do corpo de um referente que lhe desse consistência e permitisse seu reconhecimento ou identificação. Aqueles que eram acometidos pela síndrome, os sósias, por exemplo, até reconheciam a imagem sua ou de um outro, mas eram incapazes de lhe fixar uma identidade, o que se traduzia no seguinte discurso de determinada paciente: esse rapaz parece bastante com meu filho, mas acho que não é ele. Aqui, os traços do filho podiam ser vistos em todos os demais. Era sempre para um outro que eles apontavam, ininterruptamente. Já aqueles diagnosticados com a síndrome de ilusão de Fregoli tinham que se habituar, e aos seus próximos, a outro tipo de desaparecimento, o da particularidade da imagem, da diferença. Por algum mecanismo, uma identidade se sobressaía às outras e insistia em se afirmar no campo das percepções, no sentido de que os traços dela eram os únicos detectáveis, independentemente da imagem que se captava. Como se uma mesma pessoa andasse por aí com um repertório infinito de disfarces. Isso justificava, por exemplo, que os iludidos por essa síndrome reconhecessem de imediato pessoas que, na verdade, estavam vendo pela primeira vez. O Fregoli, cuja posteridade a psiquiatria ampliava dessa forma, foi um ator italiano, o mago da transformação, famoso por interpretar diversas personagens no mesmo espetáculo. No primeiro grupo estão os que viam uma imagem sem nome, e sempre localizavam um outro no lugar do mesmo. No segundo, os que reconheciam um nome sem imagem, sempre impondo o mesmo a todos os outros, um o oposto do outro, e demonstrando o prolongamento da fragmentação original, o despedaçamento de si e do espaço, em que alguém permanece quando da impossibilidade de conciliar nome e imagem. Alguém diria a imagem invertida do outro, como se a efervescência desses estudos contemporâneos na sua formação médica realçasse a lógica especular para que Lacan a articulasse com seu gênio. Por sinal, abre aspas, o caso Aimé, objeto de sua tese de doutorado, corresponderia ao caráter sensitivo, de acordo com a caracterologia de Kretschmer. Opondo-se, então, como ao objeto, sua imagem invertida no espelho, ao personagem da intrigante refinada, desempenhado por uma de suas principais atormentadoras, a senhorita C. de la Haine. Fecha aspas. Eis mais ou menos, obviamente mais para menos, o panorama dos antecedentes que o levam a se deter num imbróglio em torno do narcisismo, da formação do eu, e chegar aos trabalhos de Vallon sobre o espelho. Agora, o que ele faz com isso? De uma fase no desenvolvimento, ele o alça a estágio. Sempre preferi essa tradução, a estágio. Embora os dicionários o situem como sinônimos, estádio tem a vantagem de contar como origem o grego stadion, remetendo a um lugar destinado à prática esportiva, aonde espectadores se reúnem, se projetam naquilo que assistem, emocionam-se, enriquecem suas histórias com marcas profundas. Estabelece-se uma cena com personagens e roteiro variáveis, na qual a criança de 6 a 8 meses, apesar de imatura do ponto de vista neurológico, descoordenada de movimentos e totalmente dependente, consegue se reconhecer e deduzir uma unidade acabada a partir de seu reflexo no espelho. Ao contrário do chimpanzé, tomado de empréstimos das observações de Keller, que a essa faixa etária a supera em inteligência instrumental,
A criança reage com um desperdício jubilatório de energia, dada a intuição iluminativa que a imagem lhe proporciona. A indiferença do chimpanzé, bem como de outros animais num tal cenário, se justifica em parte porque estes nascem em condições de se adaptar mais rapidamente à vida fora do útero. O filhote do homem, expulso com relativa pressa da vida intrauterina, conserva a organização postural, tônica, equilibratória adequada a ela, não ao mundo que o recebeu. No período que se segue ao nascimento, tem de lidar com quebra-cabeças de estímulos sensoriais oriundos de dentro e de fora do corpo. Corpo aí é algo sem fronteiras. Até a integração antecipada pela imagem, a sobreposição dos fragmentos olfativos, visuais, auditivos, táteis, etc. E isso de acordo com os ritmos impostos pelos cuidadores, geralmente pela mãe. O bebê sabe algo de si pela forma com que é manipulado por ela. Quando é tocado, é parte dela, assim como ela também é parte sua. A confusão se estendia com pai, irmãos e com quem quer que entrasse em seu campo espacial. Por vezes, com objetos e outros animais. Pois a criança facilmente imagina ser um ônibus, um avião, um trem, um cavalo, um pássaro. Podemos perceber este fato quando ela brinca de onomatopeias, traduzindo sonoramente sua suposta identidade a partir da experiência do espelho. Perdão, a partir da experiência do espelho, não será mais como antes. Nestas brincadeiras imaginárias, onde ela gosta de fantasiar uma outra identidade, aparece em seu falar o condicional. Eu seria um avião, você seria... O desmame já é um início de separação, de individuação. O estádio do espelho vem na sua esteira e dá primazia às pulsões escópicas. O espelho lhe apresenta a aparência de um estranho, um outro bebê, muito semelhante aos que deve ter visto em outras horas. Até se dar conta de que esse outro não lhe responde com voz diferente daquela que emite, não lhe devolve a interação com gestos novos, e que, chegando mais perto, não tem volume nem toque. Trata-se de uma superfície lisa e não de um outro bebê. É ele, afinal, quem produz essa aparição, bastando sair da frente do espelho para perder os rastros dela. Para seu infortúnio, nada em seu insuficiente repertório de vida fornece qualquer resposta ao que se lhe descortina assim. E a menos que a mãe ou outro adulto esteja ao seu lado para que demonstre também possuir um reflexo e para que nomeie aquela comparativamente pequena imagem como sua, dificilmente o espelho transmitirá algum sentido integrante. Uma saída para o sentimento de fragmentação, então, é identificar-se a essa imagem que lhe dizem ser sua. Saída que traz algum apaziguamento para o descompasso sensorial, mas implica confiar na ficção criada por uma gestalt, sempre externa, sempre outra, sempre imprecisa em relação ao que reflete. Em princípio, por ser invertida, depois por contemplar predominantemente a face anterior do corpo. Em seguida, porque, de fato, a íntegra placidez que inspira não corresponde à intranquilidade vivida internamente. Ela não apaga a prematuração original. Longe disso. É sobre essa matriz que o eu do sujeito, em gestação, pode se precipitar numa forma primordial e que, no contexto da apresentação de 49, Lacan especifica ser o eu ideal, fonte de todas as subsequentes identificações. Ele também não deixa de especificar, numa época em que não havia formalizado os registros real, simbólico e imaginário, que mesmo com esse forte verniz imaginário, essa matriz é simbólica. Por certo, não há regozijo ou regozijar possível com a imagem especular e, por conseguinte, identificação a ela, sem essa confirmação prévia do grande outro, sem que a criança não esteja apreendida, de algum modo, por seu desejo
sem que a criança não acrescente esse referencial imaginário à sua ideia sobre o que falta ao grande outro. E isso pavimenta o caminho para que o desejo se constitua nela também, ainda que seja o de preservar essa imagem que atraiu o grande outro ao espelho e o cativou. Esses efeitos constituintes da imago são característicos de outros animais. Lacan cita alguns estudos em etologia para o ilustrar, como aquele que demonstra a maturação da gônada da pomba estar vinculada à aparição em seu campo visual de um indivíduo da mesma espécie, pouco importando o sexo deste. A própria imagem especular bastaria para desencadear essa modificação fisiológica. A descrição desses dados é importante aqui para ressaltar o quão maior é a repercussão da imago, no caso do ser humano, por conta de seu ponto de partida ser a prematuração e o desamparo. Ela serve para estabelecer uma relação do organismo com sua realidade, ou, como se diz, da Innenwelt com a Umwelt, para demarcar melhor esses domínios. Serve para impulsioná-lo a construir ferramentas que rompam um pouco com a ditadura debilitante do biológico, ainda que para correr o risco de se aprisionar em outras engrenagens. Por ora, interrompa as vassouradas. Poderia ler a última frase, por hora? Tá. Interrompo as vassouradas. Vassouradas? Não sei. Eu não era o estádio do espelho, não era a vassourinha. Ah, sim, as vassouras da faxina. Isso? Isso. Ok. Desculpa. Então, eu agradeço o seu texto, né? Sempre muito bonito, muito bem articulado, bem escrito, com uns toques poéticos. Eu aprecio muito. E eu achei bastante interessante, né? Esse panorama que você traz da origem, a origem da elaboração do conceito, né? Muito bom para pensarmos sobre. Uhum. É engraçado como... Isso eu sempre me surpreendo. Que bom que eu me surpreenda. Mas eu sempre me surpreendo que não dá para dissociar muito, né? Do que ele está falando, da época em que ele está falando. E abordar um conceito, ao mesmo tempo é falado, da psicanálise como um todo, da história dela. Uhum. Sim. E realmente eu nunca tinha ouvido essa frase dele, né? Dele encarar como a vassourinha com que ele arruma a casa. Sim. Uhum. Sim, a propósito, Matheus, depois eu comento o trabalho, mas eu não tinha entendido a primeira frase do seu trabalho. Eu acho que era justamente faxina, né? Isso, era que essa. você disse assim, que se assemelhava a uma, eu não entendi o que era. Era essa a palavra. Era essa, né? Bom, o trabalho muito bem escrito, como sempre, o que não é novidade vindo de você, porque você sabe que eu sou totalmente fã da sua escrita. Eu queria fazer só um comentáriozinho sobre a história dele não ter mencionado Vallon, né? Não é nenhuma novidade para mim, já que vocês lembram, quando a gente estudava Heidegger aí não, lá, né? Lá no auditório, que ficávamos assim chocados com o fato de que algumas formalizações dele eram nitidamente, digamos assim, tinham sido forçosamente bebidas de Heidegger, mas ele nunca mencionou isso. E eu acho que era por vaidade mesmo, quer dizer, eu acho, não sei. Mas aí já é imaginário meu. É possível, mas eu acho que nesse comentário de Vallon tem alguma coisa que transmite de desentendimento.
Esse que eu li, que ele faz mais tarde, né? Uhum. E no final ele estava falando de outra coisa. É só... Uhum. Seria elegante ter falado, né? Atribuído a Valon, mas são coisas diferentes. Uhum. São repercussões diferentes. Uhum. Eu não li Valon ainda. Mas me deu essa impressão, é isso, de uma fase que se abandona. É um suporte necessário, uma época, e deixa de ser outro. Quando o outro tá para a psicanálise, o outro tá envolvido aí, permanentemente. Com, partindo de princípios diferentes da psicanálise, não um e outro. Sim, sim, Porque é típico de Lacan tomar algo de outro lugar e adequar para ele dizer o que ele quer, né? Na realidade, ele, com o estádio do espelho, ele modifica completamente a teoria dos pós-freudianos, que tinham simplesmente abandonado o conceito de inconsciente. E davam ao eu uma predominância, como você cita em algum momento, sim. Valon diz que era só uma fase, mas que depois o eu retoma Isso. o seu lugar, não é? Que era o lugar de É, predominância. E aí Lacan tira e coloca em outro lugar, no lugar da ilusão, no lugar da isso. completude. É, uma É ficção como que se não esse... abarca o sujeito, Não, é uma... o sujeito pois é, inconsciente. é exato, exclui, né? Porque o sujeito do Uhum. inconsciente vira uma ferida narcisista É, Isso. e, Uhum. e situa como uma ficção, quase que um personagem de si mesmo. é, Agora, o que Litzka falou, Lacan é famoso por tomar. Lacan tem uma conversa aí de François Perrier, que conta que eles foram para um congresso, acho que na Suécia, e nessa viagem ele comenta a Lacan as ideias que ele estava desenvolvendo em um trabalho sobre o narcisismo, e Lacan pede para ler, e Lacan toma todas as ideias desse trabalho e coloca como sendo dele. Isso eram com os contemporâneos dele, François Perrier era contemporâneo dele. uhum. Uhum. Então, tinha um ego enorme. Não podemos deixar Uhum. de pensar isso. Quando ele faz quando a Luz escreve sobre a Aimée de Lacan, eu não sei se vocês já leram, mas ele fala da torção que Lacan dá na psiquiatria para achar um diagnóstico, não sei o que, de punição, até Sim, dar uma olhada para dizer precisamente para vocês, para dar esse diagnóstico e, a partir daí, construir sua tese com uma coisa que não existia na psiquiatria, um diagnóstico que não existia. Né? Paranoia de punição, de castigo, então isso é típico. Agora, não podemos deixar de pensar que o estádio do espelho é fundamental, né? Para você entender como funciona o sujeito na psicanálise. O que é o imaginário. Porque, conforme o que você leu, o Valon diz que a criança segue seu curso normal, e a criança segue seu curso normal
quando é legitimado que aquela imagem é a dele, aquela imagem fechada, sem fissuras, completa, o eu ideal, né? Que alguém de fora legitima. O simbólico, a articulação do imaginário com o simbólico, alguém de fora legitima. Essa concepção vai até o final, mesmo quando ele passa a definir sujeito com o modelo do Novo Borromeu, porque ali, nessa visão do espelho, estão as três ordens, porque também está o real na parte que não aparece no espelho. Então, assim, é fundamental para a leitura de sujeito na psicanálise essa concepção. De alguma forma está em germe nesse texto, embora ele não tenha articulado, ainda não articulasse formalmente. Mas estava, é uma matriz simbólica, com base no imaginário, mas é simbólica. Tem... Matheus, está escutando aí, gente? Sim. Tem um texto, um conto de Machado de Assis que chama O Espelho, e eu acho ele um conto interessantíssimo. Se viesse depois de Lacan, talvez até lacaniano em algum aspecto. Que acontece o seguinte, é um rapaz, né, que ele é promovido a militar alferes, né, nas Forças Armadas, e ele passa a se vestir dessa forma e todo mundo passa a chamar ele de alferes, né? Eu não lembro se é exatamente essa a patente do conto, mas todo mundo passa a chamar ele pela patente. E a patente para lá, a patente para cá, ele está em casa, a família toda chama ele assim, os vizinhos chamam ele assim. E ocorre um período dele ficar sozinho em casa, né? E quando ele está sozinho em casa, ele não está vestido com a roupa, né, da patente militar dele. E se eu me lembro bem do conto, né? Quando ele vai se olhar no espelho, não há imagem ali. Não tem imagem nenhuma refletida no espelho. E isso desespera ele, né? O cara entra em parafuso. E onde está o alferes, né? E aí ele busca a farda para se vestir com aquela farda, que é a farda através da qual ele é reconhecido pelo outro e a imagem dele é legitimada. E quando ele veste a farda e está diante do espelho, ele consegue enxergar o reflexo dele, a imagem dele. Eu lembrei disso e teve um trecho, né, e teve um trecho do seu texto que você falou assim, que você mencionou quebra-cabeça, né? E eu achei interessante uma certa analogia, né, entre a própria imagem especular e eu pensei em um jogo de quebra-cabeça, né? Sim. Um jogo de quebra-cabeça você tem fragmentos, né? E a partir desses fragmentos que estão ali, são buscadas correlações a partir desses fragmentos para se montar uma imagem. E para se montar uma imagem no quebra-cabeça, você tem a imagem ideal, né? Que é a imagem modelo que está ali, que tem um nome, é uma paisagem, é uma casa, é uma pessoa, é um mapa, né? Sim, você não Mas encaixa de qualquer jeito, né? há uma imagem nomeada diante da qual você tenta, a partir de fragmentos, constituir ela. Me ocorreu essa analogia quando você falou quebra-cabeça, eu achei bem interessante. Compartilhando. Rompe-cabeça mesmo. Sim. Deixa eu ver que eu anotei mais algumas coisas. Foi coisas que me ocorreram, assim, mas no sentido de compartilhar mesmo, para reflexão. E que Valon entenderia disso um mero acaso, né? Se fosse só uma reminiscência, não faz parte da constituição do eu. Isso não. E você pontuou também a diferença entre estágio e estádio, né? Estágio é uma fase, né? Seja num estágio, numa empresa, no que quer que seja, quando a gente fala em estágio, a gente está se referindo a uma fase, um período de tempo.
Quando a Isso. gente fala de estádio, remete à arena, né? A área onde algo acontece, e eu acho a arena interessante porque a arena, um estádio é um lugar onde tem arquibancada, né? É, Um estádio é um estádio para que outras pessoas assistam algo. Então, tem isso. esse elemento do olhar estar presente e de uma imagem, né? De uma cena que tá em pauta ali no Sim. centro, né? É. Eu não sei se falei besteira com isso. Eu não digo que é errado, né? Traduzir como estágio, porque o dicionário realmente confirma. Estádio também pode ser esse momento, né? Essa fase, essa etapa. Mas eu acho que tem essa vantagem. Eu gosto mais. Justamente por isso que você A- falou. abre mais sentido do Abre. que encerra num determinado sentido que denota uma fase, que é uma fase da existência, uma fase do desenvolvimento, né? Acho que Para mim, afasta dessa visão desenvolvimentista. Uhum. Eu também achei maravilhosa essa distinção que você faz entre estágio e estádio. Achei, aliás, você gosta muito de fazer isso, assim, esta, digamos, pesquisa, né, etimológica, e achei muito fantástico. Agora, a partir da fala de Felipe aí sobre esse conto de Machado de Assis, que eu me lembro, não me lembro direito não, mas já tinha lido, porque eu adoro Machado de Assis. Eu acho que eu li tudo de Machado de Assis. Mas isso me lembrou uma outra obra, que também é um conto, que se chama William Wilson, de Edgar Allan Poe. Não sei se alguém já leu, onde ele aborda, e que depois fizeram um filme muito interessante. Filme agora na década de 90. De 90, não. Não, não. Nos anos 2000. Deve ter uns 10 anos. Eu vi lá na sala de arte, que foi baseado neste livro, né, onde é tomada essa questão do duplo. Do duplo. Também não me lembro detalhes, mas um dos gêmeos, eram dois gêmeos, William Wilson, e um era, digamos assim, era o mal. Um era o bom e o outro era o mal, mas que, na verdade, era assim uma projeção, né, do bom, Uhum. como se fosse, sei lá, um alter ego, uma coisa assim, que, na verdade, era o irmão, mas ele se via, era o outro lado dele. É muito, muito interessante, muito bacana também. Eu vou até reler. Convivem, né? Essas disparidades convivem, essas oposições, né? É o espelho. Sim, sim, o espelho, exatamente. E tem toda essa história aí do que, digamos assim, que a imagem que a gente vê, apesar de ser a gente, de algum modo, tem outras coisas, Tem né? distorção. Tem outros Tem distorções, acréscimos. né? Isso, torções. Uhum. É, quando a gente pega um elemento isolado, né? Só realça o estranhamento, né? Quando a gente se ouve, ou se vê no vídeo, Uhum. a gente isola. Você falou isso desse isolamento. Tem uma coisa interessante na fala, né, de algumas pessoas, é algo comum, né? A pessoa está falando de si, mas está dizendo você, né? Ao invés de dizer eu, está trocando o pronome, né? Como se não fosse ele. Mas para você falar de si, é uma parte de si que está falando de si, né? Então, assim, há uma fragmentação inevitável, né? Do eu, né? Que às vezes que aparece verbalmente, né? De várias maneiras diferentes, né? Mesmo quando a gente diz eu fiz isso, eu fiz aquilo, tem um eu que está narrando sobre o próprio eu, né? Sim.
quando coloca você, uma ilação, né, de interpretação. É como se não fosse eu, eu estou falando de um outro que não é esse mesmo que está falando agora, né? Essa... É como alguns artistas, né? Alguns artistas que falam o nome do artista quando estão falando dele. Tipo assim, sei lá, vou Pelé chutar aqui o nome qualquer. fazia isso. Antônio Ribeiro, falando dele mesmo, gosta muito de fazer isso nos seus shows. É ele. Mas ele não diz eu gosto. É como se realmente é um outro. Sim. Rita Lee, eu vi uma entrevista de Rita Lee. Por conta da morte dela, né? A internet jogou muita coisa dela. E aí tinha uma entrevista em que ela dizia que não suportava a Rita Lee. Tentou eliminar a Rita Lee de diversas formas. Não escutava a Rita Lee. Não escutava a Rita Lee tem um cacófato interessante nisso. Isso é interessante porque eu também vi uma entrevista dela em que ela contava quando deixou as drogas, né? Ela sofreu um acidente, né? Que ela teve que passar a ser careta. Ser careta era viver sem o auxílio dessa prótese, desse intermediário entre ela e as coisas do mundo. Ela conta detalhes de como ela passava 12 horas assim, sob efeito de LSD, vendo não sei o quê, e que depois desse acidente, em que ela passou assim, ela caiu de 3 metros de altura, arrebentou o maxilar, teve uma série de problemas, ela teve que passar a ser careta. Ou seja, Rita Lee não gosta de Rita Lee não suportava se ver como ela era. Sim. Não via Rita Lee. Não, tem que ter sempre essa muleta assim, para se relacionar com ela e com o mundo. Né? Tanto que ela disse que ela ficou careta, mas não ficou totalmente, porque ela não abandonou o cigarro. Assim, esse eu que provoca angústia, que é insuportável, né? As falhas, as feridas narcisistas que são mais insuportáveis para uns do que para outros. A peça que falta no quebra-cabeça. Assim, né? Que a imagem... Oi? Desculpa, Samuel. Pode falar. Mas não, pode falar, filho. Bom, eu ia citar uma fala de Mateus mesmo, mais para o final, que ele diz que a imagem, né, a imagem especular constitutiva não apaga, não elimina aquela fragmentação original. Eu acho que é disso que se trata, né? Então, para sempre há fissuras, né? Não tem como fechar, não há como para sempre, não há como fechar a imagem, né? Então, sempre vai haver uma falha aí, mais para uns ou menos, como a Isabel está citando, e cada um com seus recursos, cada um elege seus recursos, né, de se suportar ou de se como é que se de fechar, né, tentar fechar, iludir que fecha a própria Gestalt, né? Isso. O quebra-cabeça nunca se completa. Não, nunca se completa, né? Então, cada um vai escolhendo suas pecinhas. Como pois lidar, né, com interessante. esses furos, essas faltas. Sim, eu ia dizendo como é interessante que muita gente... desculpa, eu me interrompi, Anselmo, achei que você tinha acabado. Não, é porque... Não acabei, é porque parece que interrompeu a...
para mim aqui, eu ia perguntar isso, mas já voltou, normal. Prossiga, Liz. Ah, tá. Tá. Não, eu ia comentar que muita gente não gosta de ver a sua própria imagem, né? Inclusive nessas lives. Não gosta mesmo de ver, não gosta de ver imagem e tal. E aí eu estava me lembrando. E também não gosta de ouvir a própria voz, não gosta de ver fotografias, enfim, todas essas coisas que têm a ver com o olhar e também a voz, né? É tudo objeto A. Sim. Que se desprende. Isso. Freud fala naquele exemplo que ele dá, né, em Além do Princípio de Prazer, do neto, né, quando ele se põe fora da, Sim. tem um segundo momento da brincadeira, do jogo do neto dele, que é com a imagem. Esconder e aparecer, né? Era um espelho, brincava com o espelho e brincava de desaparecer no espelho. Sim. Acho que expressando tanto a consolidação, né, do Fordá, quanto uma certa vingança para com a mãe, destruir a si no espelho e a mãe que o tinha abandonado, tinha ido procurar outras coisas, né? Fora dele, fora de casa. Eu não sei se sou eu que não escuto, mas não, eu lhe ouço. não, é isso, mas não vejo as pessoas se remeterem à segunda parte do jogo, Ah, sim. do espelho. Eu lembro disso, Freud fala disso. Na verdade... Você fala na literatura em geral, que as pessoas não se referem? Não sei se é isso, deficiência minha ou se esquecem. Talvez pela predominância da primeira parte, que é a entrada da criança, a inserção da criança na linguagem, né? Com como forma de interpretar a ausência da mãe. A expressão do simbólico, né? Isso. Né? A expressão, da demonstração da expressão simbólica. Né? E, de novo, ela se detém mais nesse momento em que destrói a imagem, que faz desaparecer a imagem. Como carretel, né? Como fazia com carretel. Sim, exatamente. Destruindo a imagem. Ela curtia mais essa... É o momento em que a mãe aí já é símbolo. E símbolo sempre é a presença de uma ausência. Sim. Por isso... É isso, aí ele já demonstra que começa a estabelecer a fronteira, né? A fronteira entre ele e o outro, eu e o outro. Não é isso? Sim. Bem com a nítido. falta. Fica bem nítido isso. No jogo mostra bastante, bom, pelo menos, né, assim que a gente entende, que a criança começa a reconhecer uma fronteira. Né? E a ausência. É isso, que é a ausência. Reconhecer e, ao mesmo tempo, se constituir nisso. Né? Isso. Presença-ausência. Presença-ausência. Mas eu lembro dessa passagem. Acho que, porque talvez, Matheus, porque o que Freud não
apesar dele citar a brincadeira, né, ele não entende, né, ou ele não dá ênfase que Lacan veio fazer posteriormente. Acho que é por isso, talvez. Não está tão valorizado, vamos dizer assim, né, no discurso de Freud, esse exemplo. Mas se a gente olhar direitinho com a lupa, está tudo ali, digamos, né? Carecia de umas vassouradinhas. Um espanador, eu não vou ser tão grata. Um espanador para dar um brilho. Tirar a poeira. Não, mas você falou isso, né? Tirar a poeira, sacudir a poeira. Uhum. A segunda parte, você fala, a do espelho. Isso. Mas não passou despercebido a Freud, é nesse sentido que eu estou concordando com o Matheus. Não passou a ele despercebido esse jogo, essa brincadeira. Né? Porém, ele não desenvolveu como Lacan, é claro. Uhum. E é muito interessante ver como toda criança adora quando o adulto se esconde e aparece, né? Uhum. Ele fala, achou! Uhum. E tal. Como ela curte isso. Uhum. Que aí já é, de alguma forma, é o próprio adulto fazendo um jogo parecido com o do Fordar, né? Que é sumiu, apareceu. Uhum. Fazendo para ela ver como num espelho essa simbolização da presença-ausência. É uma situação da qual se extrai um prazer. É uma brincadeira, né? Uma situação da qual se extrai um prazer, sobretudo por ser uma brincadeira, por não ser para valer. Né? Não é a ausência de fato total, né? Da mãe, mas uma atenuação disso, né? Uma coisa. É uma representação. É uma representação, exato. Como enfatizou Freud. Uhum. Freud enfatizou bastante. Uma representação, como as obras de arte são... Né, da palavra, né, com toda a abrangência. Isso. Uhum. Isso. Como obras de arte, como representação psíquica também. Né? Como uma história de terror contada para uma criança que se extrai um prazer daquilo, de uma situação que seria naturalmente terrível. Né? Que cobre os olhos com as mãos, mas sempre tem uma frestinha entre os dedos, por onde ela continua vendo. Essa função da representação da coisa no Fordar, na brincadeira, no jogo. Uhum. Agora tem uma coisa sobre Freud, né? Você falou desse segundo momento, né, quando ele está falando do Fordar, e em alguns momentos Freud chega a falar de pulsão sádica, não nesse texto, mas, por exemplo, nos 3 ensaios, quando ele fala da teoria da sexualidade, né? Ele chega a mencionar pulsão sádica algumas vezes. Mas eu não lembro, por exemplo, em Freud, dele fazer essa correlação do que ele chamaria de pulsão sádica com esse segundo momento no Fordar, como você colocou, Matheus, da destruição da imagem no espelho, né? E não chega a fazer a desenvolver isso do espelho, né? E como isso perpassa não sei, parando para pensar agora, não sei.
Não sei se ele Na chega verdade, é o oposto, né? Porque a imagem no espelho é a sustentação do eu. Sim. Quem ele acha que ele é. É a sustentação dessa ficção. E assim, não é uma coisa... Nos primeiros tempos de Lacan, o imaginário era tido como uma coisa ruim. Claro, porque excluía qualquer possibilidade de manifestação do sujeito. Mas o imaginário, quando ele parte para fazer essa leitura do sujeito a partir do Nó Borromeu, o imaginário é um dos três anéis. É constitutivo do sujeito. Não é mais um palavrão imaginário. Tanto que ele desenvolve aí as articulações do imaginário com o real, do imaginário com o simbólico, mas é constitutivo. E imprescindível, porque pensem, se não tiver, se cada um não tem a ficção de si mesmo, é insuportável. Não se constitui, na verdade, né? Exatamente. Basta ver os fenômenos, né? Esses fenômenos da psicose. Esquizofrenia, no que chamam de esquizofrenia, né? Aí é mais do simbólico, né? É como esse conto simbólico. que Felipe falou, do cara que só se enxergava com a farda. Sim. Aí o imaginário está dominando tudo, né? E dominando tudo em detrimento do simbólico até, né? Simbólico. Sim. Doutor relata um caso de gêmeos idênticos. Eram dois meninos pequenos, e aí um tinha ficado doente e não foi para a escola, e o outro tinha sido encaminhado para a escola, né? Mas aí, em certo momento da manhã, ele começa o que ficou em casa começa a gritar. E a mãe corre para ver o que era. Ele estava discutindo com o espelho, porque o espelho não respondia, o espelho não queria brincar com ele. Porque até aquele momento ele não tinha reconhecido uma imagem própria, ele se via no irmão, o irmão respondia, era o gêmeo idêntico. Ele não tinha feito essa separação. E era angustiante para ele não ter, na ausência do irmão, não ter essa referência de uma imagem. Ele ficou desesperado. Faltou a informação de quem cumpriu o papel de grande outro para... Isso. Foi aí que a mãe sentou com ele do lado do espelho e apresentou a imagem. É interessante essa experiência de gêmeos, né? Não sei, às vezes me pergunto como é que é, né? Como é que é, né? Ter um gêmeo idêntico, ser gêmeo idêntico, né? Mas geralmente, assim, pelo menos alguns que eu conheço, não são tão idênticos, né? Eles são idênticos, né? Interessante também na aparência, mas logo se diferenciam, né? Pelo menos alguns casos que eu conheço. Mas não deixa de ser, eu penso que no primeiro instante, para a criança, né, é bem, eu penso, né, será que é mais complicado ou menos? Também não sei, pode ser mais, imagino que seja mais, mas pode ser só imaginário mesmo. Mais complicado ter um duplo, né? Essa coisa do duplo é bem presente, né, na literatura, inclusive, né? Não necessariamente gêmeo, mas o fato de imaginar um duplo, se imaginar. Muitas mães ainda vestem igual. E ainda tenha isso, né? Eu acho que hoje nem tanto, mas antigamente vestiam iguais as crianças, né? Mas eles não se confundiam. É bom, pelo menos eu tenho alguns relatos. Eles confundiam
os outros, mas entre si não se confundiam. Tem Uhum. esses relatos também, né? Então, assim, o curso natural, né, entre aspas, é esse. Que eles se diferenciem, busquem os sinais, né, próprios, as, os signos e os significantes, né? Uhum. Ela relata também um caso de um cego. Como é que se forma, né? Tem que se apoiar em outro referencial para Como forma as imagens, a né? imagem. Isso, Uhum. é. Aham. É E, curiosamente, interessante. não esconde o que sente. Uhum. Deixa transparecer no rosto, né? Nas expressões. Não sabe Sim. que está Uhum. transparecendo o que sente. Sim, sim. Uhum. Isso um cego de nascença. Uhum. Não sei como seria. Uma cegueira adquirida, não sei. Aham. A gente não Agora, sabe. nesse Isso que vai sentido, depender de como se situa, de novo, quem cumpre o papel de grande outro aí. Isso, como isso. Uhum. Quem relata a ele a imagem do mundo, né? Sim, Acho que é isso, né? Isso, exatamente. Uhum. sim. A imagem de si Recapturar. Eu mesmo. já tive isso É, de si mesmo e do mundo. Uhum. como ele mesmo vive a castração, né? Esse é outro Uhum. grande. Sim. Vive a castração, pode situá-lo, né? Pode transmitir a ele, Uhum. Uhum. pode desejá-lo. Desejar que ele Uhum. associe uma imagem com outra. Uhum. O que também vai acontecer com alguém que enxerga. Como vai lidar com a própria castração, como vai Sim, isso. construir, vai Uhum. depender de como opera Uhum. esse grande outro Isso. Uhum. nessa fase constitutiva do sujeito. Uhum. Uhum. agora, eu acho interessante isso que você estava falando, Matheus, por exemplo, da pessoa cega, porque é, traz, assim, bota claro que quando se fala de imagem, é imago, não é imagem visual, Sim, né? É Sim. imago no conceito de marcas, né? Mnemônicas, né? Que ficam Uhum. e que diz respeito aos sentidos, né? Então, pode ser que a imago, ela, enfim, é uma mistura de coisas, né? É o auditivo, o tátil, Uhum. a Uhum. sensação de corpo, é Uhum. o olfato, a imago é Uhum. formada por Uhum. um conjunto de elementos, não sim. necessariamente a visão, né? É, mas isso deve ser curioso, porque a visão tem predomínio, né? É, Sobre. Tanto na para maturação. nós que somos videntes é o que predomina, né? Evidente É, de ver, né? Não, mas no próprio estádio do espelho, como o Matheus está colocando, tem o predomínio da visão é, sobre o desenvolvimento neurológico da criança, né? Uhum. Uhum. isso. Está lá Uhum. no estádio do espelho, o Lacan coloca. Uhum. Há esse predomínio e é justamente isso que faz essa precipitação, essa Isso. Sim, da Uhum. visão sobre as outras sim. coisas. Mas essa questão da imago também é exatamente. Por exemplo, para um cego fica a imago, porque é o relato das sensações. Uhum. E se é um cego, me parece que o exemplo do cego, eu quero dizer, marca o que é mesmo, o que é que fica, são os traços minêmicos. Freud, carta 52 a Fliss. Sim, Sim. Uhum. Os traços Traços minêmicos minêmicos. são os que Isso mesmo. estão ali. Uhum.
que e que precisam ser traduzidos de uma instância a outra, vamos dizer assim. Mas o sujeito se constitui nesse conjunto de coisas esses traços minêmicos vêm dos relatos, vêm dos significantes, vêm do... Uhum. Uhum. Do grande outro, afinal. Porque as sensações auditivas, as sensações olfativas, elas são relatadas. Uhum. Que são nomeadas, né? Exatamente, exatamente. Voltando ao eu, né? Eu me lembrei quando você falava daquela frase eu é um outro, né? É nesse sentido, depende sempre de um outro que aponta, né? Esse é você. Então o eu é sempre Isso. um outro. E ele é um outro também porque ele é aquele que está no espelho, não é o Não é sujeito isso. fragmentado, não é o sujeito dessa descoordenação neurológica, Uhum. e esse avanço visual, não é esse que está do lado de cá do espelho, ele é aquele do espelho. Uhum. Uhum. E O eu também ideal. é aquele que fala E de que- si, como o Felipe chamou a atenção, né? É o eu do enunciado e o eu da enunciação, como Lacan propôs posteriormente, né? Então, O o do eu, espelho é o do enunciado. isso, Sim. isso. Uhum. Sim. Não, a propósito, eu disse isso a propósito de é sempre um outro, né? Sempre, sempre, sempre. Uhum. Então, quando ele está no divã, ele é o da enunciação, porque ele não sabe o que está falando. Sim. Uhum. Uhum. E no espelho ele vê a farda, né, Felipe? Ele vê Sim. ele se vê, né? Ele se completa, digamos assim. Se completa a Ele vê naquela partir, investidura. sim, a Isso. investidura, isso. Uhum. Através dessa investidura do outro sobre ele, né? Tem um outro... Tem um conto, me ocorreu agora, não sei se tem a ver, mas me ocorreu. É um conto de Italo Calvino, que é o Cavaleiro, acho que é o Cavaleiro Inexistente, eu não sei exatamente se é isso, mas ele é uma armadura vazia, né? Uhum. Ele é uma armadura vazia e ele é só o reconhecimento que as pessoas têm desse cavaleiro, né? E quando vai ver, não tem nada por debaixo da armadura, é só a casca e o reconhecimento que se tem dele, né? Lacan usa essa imagem de armadura Hum? para o eu. É uma armadura. Assim. Uhum. Deixa eu ver se eu acho. Qual é a palavra para armadura em francês, Matheus? Sabe? Tô lembrando. Por isso que eu tô procurando também. Tradutor aqui. Armadura. Armure. 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 Enfim assumida, a armadura enfim assumida de identidade alienante. Uhum. Vai acompanhar, né? Vai reverberar ao longo Uhum. da história. Uhum. Alienante, o aliena do não saber, né? O aliena da falta. A partir ainda da questão do enunciado e da enunciação, né, eu estava aqui pensando naquela frase que se diga fica esquecido por trás do que se diz no que se escuta, alguma coisa mais ou menos assim. E aí eu pensei, será que isso
do dito e do dizer, vale também para o que se olha e o que se vê, né? Porque assim, muitas vezes a gente olha, mas não vê, digamos assim, né? Ou vê outra coisa. Sim. Bem, acho que também. Né? Freud, no projeto, diz que a realidade são massas cinzentas em movimento. Cada um vê e interpreta. Uhum. É verdade. Conforme seu eu, conforme seu Édipo, conforme... Uhum. Mas tem, assim, se entrelaça a imagem e a palavra, né? A Sim, imagem, sim, óbvio. A Né? partir daí, né, nessa conjunção de coisas, mas a Uhum. realidade, por isso, e quando Sim, Freud falava, por exemplo, da realidade psíquica. Não, psíquica, a pensando no que realidade. Lixa vê, o que se olha Sim. é o que se vê, ou cada um vê como quer. Uhum. Vê a Sim, partir daí, né? Uhum. Dessa vê conforme conformação. sua armadura, vê conforme sua... Exatamente, exatamente. Sim, Sim, sim. exatamente. Uhum. Eu acho, bom, eu penso divagando aqui, eu penso que no caso da imagem, é mais, assim, é como, pensando até na ênfase que Lacan deu ao dito, né, que é posteriormente a isso. Na imagem é mais óbvio, mais evidente, é mais palpável que cada um vê uma coisa. Isso é flagrante, eu penso. Uhum. Agora, quando ele deu essa ênfase ao que se diga fica oculto, né, no que se escuta, acho que é justamente chamando a atenção que tem o mesmo processo entre o que um diz e o que o outro escuta, tem o abismo. Né? Eu acho que isso não era tão evidente. Talvez hoje, para nós, seja evidente, mas naquele momento talvez não fosse tão evidente. Né? Até hoje ainda há alguém que pense que o outro escuta exatamente o que você diz, mas eu lhe disse, não tem isso. Uhum. Então, eu acho que Lacan chamou a atenção desse... É um abismo mesmo, né? Por mais que a gente tente colocar as palavras, procurar as melhores, as que digam mais, o outro não vai alcançar o, o, o sentido, né, do que você está dizendo. E menos ainda, que é o inalcançável, o sentido que aquilo tem para você. Tem o sentido de quem diz, o sentido de quem escuta, e uma barreira intransponível. Né? Em algum momento em algum momento vai falhar, por mais que você, né, promova, né, busque, tente, né, mas em algum ponto vai falhar, o entendimento não existe, né, é inalcançável. O entendimento, assim, completo, né, é isso. Da comunicação completa. A comunicação é completa, não vai ser. Lembrem que... Não, termine. Não, eu digo, embora a gente tente e tem que tentar, né? Lógico, senão vira a Babel, né? O caos, a guerra, coisas vai desandar por aí. Então a gente tem sempre que tentar, mas sabendo que vai fracassar em algum ponto. Aí. Gustavo dizia que a psicanálise era o lugar da... Não é uma linguística, é o lugar da comunicação incompleta. Isso. E Lacan, quando diz essa frase que Lixa citou aí, diz em Leturdi, onde ele propõe justamente
para enfatizar o trabalho com as palavras, e que, onde ele propõe os 3 equívocos, o homofônico, o gramatical e o Lógico, não. lógico, E o lógico. Sintático, lógico. Sintático, como lógico, né? formas de trabalhar para não cair nessa armadilha de buscar o entendimento do que escuta, Sim. né? Justamente Justamente por conta disso que você falava, desse abismo. do abismo. O abismo é intransponível. Você pega a imagem também, né, como completa. É preciso ter ilusão, mas também não. Isso. Uhum. Isso é terrível Sim. também, né? Não. É isso. Sim. Uhum. E quando você, nas relações sociais, por exemplo, quando você quer que o outro seja como você, exatamente como você. Uhum. Então, os problemas começam a acontecer quando começam a surgir as diferenças. Não só não escuta como você escuta, não só não entende como você entende, como também não enxerga como você enxerga. Cada um tem seu jeito de interpretar a realidade e o mundo, né? Por isso que eu acho o Estádio do Espelho assim, eu acho genial esse texto, porque ele dá uma outra dimensão, eu acho, para o ser humano, né? Você veja que é um texto de 33 e ele nunca modificou. Sim. Lacan nunca modificou esse texto. Ele dá uma outra dimensão, porque para você sair desse aprisionamento que são as relações interpessoais, que às vezes se entra numa exacerbação imaginária que não se tem como sair, né? E justamente por isso, para que não apareçam as diferenças. E é justamente isso que ele marca. Primeiro, a diferença consigo. A diferença começa de cada um consigo mesmo. Já começa aí. Eu estava aqui me lembrando de uma pessoa que eu conheço que tem uma surdez nitidamente histérica, porque já fez exames de audiometria e tudo e não deu nada. Deu que teria uma audição normal, mas a pessoa só escuta o que quer, às vezes não escuta. Interessante. Mas isso é tão comum. Tenho exemplos próximos também. Acho que todo mundo tem. É engraçado, eu só conheço esse caso assim, né? real mesmo, assim, A de esse gente que eu nível, pelo conheço. menos, né? Não, isso é natural a gente selecionar, todos nós, né? Lógico, selecionar o Mas que essa quer pessoa escutar. diz assim, eu não escuto, eu tenho um problema de audição, eu não escuto. Eu conheço também. Eu conheço alguns casos, não são poucos, não. Eu não vou dizer que eu também, mas aí eu deixo para vocês comentem. Eu também tenho uma surdez seletiva. Às vezes eu reconheço. Mas só às vezes. E aqui para nós, por favor. Não espalhe. Não fui eu, foi meu inconsciente. Né? Não fui eu, não. Tem uma coisa... Eu anotei aqui, mas agora eu não lembro em que ponto da conversa aqui me surgiu isso. De que a imagem do eu ela é constituída, né, juntamente diante desse grande outro que a autentica, que a nomeia também, né, vai se constituindo a partir disso, mas que tem um elemento, digamos assim, narrativo, né, constante na constituição dessa imagem ao longo da vida, né? E esse casamento, essa inseparabilidade entre o imaginário e o simbólico, né? E
de que esse processo de tentar costurar e montar esse quebra-cabeça acontece de várias maneiras diferentes. Por exemplo, duas formas assim que me ocorreram, que são bem diferentes né, desse processo de constituição. Por exemplo, quando eu estava no Juliano Moreira, quando eu, né, fazia a residência lá, tinha era comum assim pessoas que estavam num estado assim de totalmente cisão do eu mesmo total. Horas eram um super-herói, horas eram outro super-herói, né? Um personagem de desenho animado, ou, né? Então fazer uma certa sutura, configurar alguma imagem de eu assim, né? E esse é um processo, e essa era uma forma, né, dentro daquele contexto de crise, de tentar estabelecer, né, alguma imagem, né, de eu. E outro processo são os processos narrativos, né, ao longo da vida, a história de si mesma, como a pessoa fala de si, como enxerga, como narra, como fala de si, né? Como vai constituindo e atuando isso, né, no mundo, por exemplo. Me ocorreu isso eu acho que a gente vê tanto no processo, né, de análise, mas também eu pensei agora na filme da Marvel, o Homem de Ferro, né, falando de armadura, como a gente estava falando antes. A história é basicamente um cara que era dono de uma indústria armamentista, ele sofre um acidente, sequestrado por ditos terroristas, e ele fica com fragmentos no corpo dele que afetam o coração e ele pode morrer. Só que ele é uma pessoa extremamente inteligente que constrói uma armadura, né, constrói um ímã para impedir que esses fragmentos matem ele, né? Ou seja, uma situação de castração. Ele era rico, poderoso e tal, e está em cativeiro, diante da morte, sequestrado, e impõe a ele que ele faça uma determinada arma, né? Entregue um projeto, né, e um protótipo de uma determinada arma que ele estava fazendo. E ele usa esse tempo para construir uma fonte de energia e uma armadura para conseguir lidar com aquela situação. Ou seja, diante interpretações, né, e a partir disso, né? Diante de uma situação de castração total, procurar constituir uma armadura, uma casca, reconstituir esse eu para poder, né, superar e lidar com essa situação toda, né? E ele faz isso, né, e passa a assumir essa armadura como uma parte, né, integrante dele, né, o Homem de Ferro, né? E essa armadura ele vai atualizando isso ao longo da vida e ao longo da saga, né, desse super-herói. Ele vai assumindo determinados papéis dentro do mundo, dentro da sociedade e tal, a partir dessa armadura, ou seja, com toda uma narrativa constitutiva do sujeito que que vem se desdobrando como uma forma né, de constituir, reconstituir essa imagem, né? Talvez eu esteja dando um pouco mais de profundidade ao filme do que ele realmente tem, né? Mas me fez pensar nesse elemento da armadura, mas principalmente nesse casamento do aspecto simbólico, narrativo do falar, né? Na constituição dessa imagem, né? Foi ocorreu assim. É isso, acho que é porque não tá, nunca está dissociada uma coisa da outra, né? A imagem, a própria imagem depende de uma palavra, né, também, ou de alguém que aponte mesmo. Não é uma palavra no sentido do som, mas de uma indicação, né, um movimento, uma apresentação do outro, né? Pode não ter uma palavra, mas tem uma narrativa, quero dizer, né? Não sei se me faço
entender. Hum. Nunca está dissociado. Isso não caminham separados esses processos, né? Ao contrário, eles precisam estar sempre acoplados ou mesmo casados, né? Bem perpassados um pelo outro. Mas eu adorei o que vocês falaram, porque vocês fizeram uma articulação tão maravilhosa com a literatura, com o Machado, que eu adoro, mas eu queria falar sobre Clarice Lispector, e o livro que ela mais, que ela endereçou esse livro, né, aos leitores de Alma Formada, o livro que ela mais gostava, Clarice. A personagem se defronta com uma barata, né? E a partir daí ela dissocia. E aí o romance se desenrola tudo em cima desse primeiro momento. E é fantástico. Vocês já devem ter lido, né? É GH, não é? O livro? É. GH. É A Paixão né? Segundo GH. Isso. Paixão Segundo GH. Bom, eu queria somente lembrar, né, esse personagem de Clarice, e que tem muito a ver com o Estado do Espelho. Eu acho que é um tema para a gente até poder fazer um trabalho sobre Clarice. Outra coisa que eu queria falar para vocês é a questão da criança que está no processo de autismo inicial e que, ainda não tratada, se refere a si mesmo como ele, ela. Isso é somente um fragmento da clínica, né? Para poder dar um pouquinho de mim aí para vocês, porque vocês me deram muito. Isso aí. Obrigada, Lurdinha. Obrigada. Assim, agradecemos. Muito legal a lembrança de Clarice. Agradecemos a sua É o livro que eu mais gosto dela. Excelente. Eu amo também. E é impressionante. E me lembrei também de quando Sartre trai Simone, né? Ela dissocia, porque ela já está na menopausa e ela quase psicotiza, né? Porque ela não queria ter filhos. E quando ela, de repente, se dá conta de que ela queria, mas ele já está com uma outra mulher, 17 anos, ela tem um processo dissociativo. E que tem a ver também com a questão do estado do espelho dela, né? Que ela faz um estado dissociativo, que não é uma psicóloga. Qual é o livro, Lurdinha? Não, é Clarice, a personagem, a filósofa. Não, eu pensei que você estava falando de Simone. Simone de Beauvoir. Sim, qual é o livro? Sim, é da biografia dela? Ou... Então, é da vida dela, não é? Há um momento na vida de Simone, né? No final, em que ela, já na menopausa, ela fica desesperada porque Sartre vai ter um caso com uma menina de 17 anos. Aí engravida, né? Essa menina. Mas tem registro em algum lugar? É isso, ela escreve sobre isso? Ela escreveu? Eu vi num congresso, mas eu posso pesquisar para saber a fonte desse meu dito, que é maldito, né? Pode ser um maldito, mas na verdade aconteceu isso, ela ter se separado de Sartre, né? Eu acho que isso está no livro Memórias de uma Moça Bem Comportada. Obrigada. Né? Um livro de... Não tenho certeza, mas tenho quase. E de quem é? É dela. É dela, Simone de Beauvoir. É o primeiro livro dela. Eu não conheço, não conheço, não. Mas ela começou a escrever tarde assim, não porque da menopausa... Não pode ser o primeiro. Não, é porque ela conta a vida dela toda nesse livro, desde que ela era adolescente. Sim, mas o que... Como é o nome, Lícia, do livro? Sim, Memórias de uma Moça Bem Comportada. É porque são as memórias dela totais, né? Tipo, agora eu não sei, agora eu já estou na dúvida se é nesse livro. Mas quando você fala primeiro livros, é um livro que ela começou a escrever desde a adolescência, acumulando essas memórias? Não. É que ela narra a vida dela desde a adolescência. Entendi. É autobiográfico, não é? Isso, é autobiográfico.
Pois é. E a gente está parando aqui em Simone, né? Você vê como a psicanálise é incrível, né? A gente vai articulando. É por aí. Pessoal, a conversa está muito boa. Na verdade, a gente poderia até prosseguir, mas o tempo nos limita. Então, Aham. nós Oh, temos que esse pena. limite e Que ficamos com pena. o gostinho para a próxima, né? O Daqui a um gostinho mês a da gente se nossa encontra. conversa. Novamente. É em Tá? julho, é em É em julho. julho. Ah, não, vai ser em Ah, é? julho. Junho não tem. Tá certo. Tá. A data, tem a data aí, Matheus? Isabel, você tem a data aí? É o É o último último sábado. sábado. Último sábado de julho. Quem apresenta? Vai É ser dia Isabel. 29. É Isabel, 29 de julho. Isabel Isso apresenta, mesmo. Isabel? É, 29 de julho. como Isso. a proposta da gente esse ano é sobre... A gente se propôs a trabalhar conceitos Uhum. na psicanálise. Eu vou fazer uma enquete. Grafo do desejo ou fantasma? Todos os dois Os são dois são Eu, bons. eu, todos os voto, dois são eu bons. É voto em difícil gráfico do desejo. escolher, né? Eu A escolha deixo é você difícil. escolher, eu deixo você escolher. Ótimo. Tá certo. Você, Ludinha, não ouvi. Grafo do desejo, Diga, talvez, Ludinha. né? Todos os Grafo dois me desejo. interessam, mas É, E você, Felipe? Eu Grafo voto no eu também? voto, fantasma. eu Eu voto voto no no gráfico do fantasma desejo. também. Fantasma. Porque E o Tem grafo você, do empate. É, desejo vai tá implicar dividido. em diapositivos e aí esqueça eu fazer isso online. Jesus. Precisa Ah, visualizar. né? É uma então já está loucura. escolhido, é o fantasma. É o É um fantasma. fantasma, então, mas é interessante também. É bom voltar. Fantasmaticamente. Vamos. Ó, vamos O lá. Então, realismo fantástico. isso, realismo fantástico. É perfeito. Fantasmático, O aliás. fantasmático, isso. É, fantasmático. Mas é fantástico também. É. Uma coisa não impede a outra. Vamos lá. Então, Já só agradecendo queria as pedir uma presenças. coisa, Anselma. Peça. Sigam a gente no Instagram. Acho que Lourdinha já segue. Ah, tá. Olha aí, Tá. pessoal, segue a escola no Instagram, please. Eu não sei como é, Matheus. É, O link. é @escola lacaniana. Arroba. Escola Lacaniana da Bahia. Da Bahia. Tudo Ou é junto, só É o tudo nome junto. completo, né? O nome completo é Não é? Escola Tudo Lacaniana junto. da Bahia? Isso. Ok. Junto e minúsculo. E minúsculo. Uhum. Ainda tem o site também, não? Tem. 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 E Tem. lá Vá a lá, gente faça uma anuncia, visitinha. lá a gente Vá envia lá e para o faça uma site. visitinha. Está começando e essa live de hoje já teve uma movimentação muito maior de visualização, eu quero dizer. Uhum. Sim. Ali, já vi. Felipe Obrigado, colocou, Felipe. né? Ah, Felipe botou. Então, gente, podemos concluir por Podemos. hoje. Agradeço a Podemos. todos aí, especialmente a Matheus. Obrigado. Agradeço. Obrigado a todos também. Eu Vou também colocar o site agradeço aqui a também, todos, Litsa, para você ver. todas as Ah, tá. contribuições, especialmente a de Matheus, nesta data. Sim, Verdade. que Matheus proporcionou uma discussão muito boa. Muito boa, excelente, O trabalho com várias... Sim, está ótimo, Matheus. Obrigado. Isso, e várias referências, temos várias referências aqui literárias, né? Muito Sim. boas, de altíssimo nível, maravilhosas. Altíssimo nível, Matheus, né? Você, viu? Ok. Dá um tchau para Maria Luísa, que está dando tchau para a gente. Sim, Tchau, Maria Maria Luísa. Tchau, Maria Luísa. Luísa. Obrigada pela presença. E Larissa Dantas. Tchau. Vou me despedir de Larissa. vocês também, gente. Obrigada, tá?
Obrigado, Mari. Obrigada a Larissa. você Mari. pela Volte presença. Foi um prazer. sempre. Muito obrigada também. Volte Um beijo, sempre, bom fim de semana. todo mundo. Tchau. Para você Voltemos. também. Beijo. Também. Tchau. Tchau. Não, Tchau. E Tchau. para vocês também. pronto, Beijo. tchau. Tchau, Beijo gente. pra todo Tchau, mundo até a também. próxima. Também Até. estou indo. Até. Foi mais uma Tchau. reunião Muito ótima. bom, muito bom. Foi muito bom. Foi ótimo. Beijão. Boa Tchau, viagem. tchau. Grande Tchau. viagem. Um abraço.